Bom, bom dia oficialmente a todos. A gente está continuando, né? Tá chegando no finalzinho já da nossa revista sobre o Antigo Testamento e, na verdade, a gente está fechando nossos estudos no Antigo Testamento, né? Depois de 2 anos aí, depois, terminando essa revista, a gente vai estudar alguns temas contemporâneos, uns temas bem legais. Espero que vocês gostem, venham com muitas dúvidas, perguntas e tudo mais. Mas a gente está, se vocês lembram, né, o tema da nossa revista é uma viagem pela história da redenção, e a gente está estudando os livros que foram escritos depois do exílio da Babilônia, né? E hoje a gente vai estudar, em especial, o livro de Esdras. Esdras foi uma pessoa muito importante. Como eu comentei na aula de Crônicas, provavelmente foi ele quem escreveu o livro de Crônicas, mas não se tem certeza. Mas o livro de Esdras foi ele que escreveu. E então nessa aula hoje a gente vai ver um pouco da história dele e tudo mais. O tema da aula é a quebra da aliança e o arrependimento. Mas para a gente poder começar, eu vou perguntar para vocês histórias constrangedoras. E vou contar uma minha também. Eu já contei ela uma vez em uma outra aula, se não me engano, mas pretendo contar novamente se eu já falei antes. E eu queria saber de vocês. Escrevam aí no chat, falem no microfone, façam o que vocês quiserem. Mas vocês já tomaram alguma advertência ou suspensão na escola, alguma coisa assim desse tipo? E qual que é a sua primeira reação quando você recebe uma disciplina, né? Pode ser até dos seus pais, assim, quando seu pai ou sua mãe falam que você está de castigo, falam que você vai receber uma disciplina porque você fez alguma coisa errada, qual que é a sua primeira reação? Falem aí. Ô, É, Janta, só para entender. Ô, desculpa, Júlio. Não, desculpa, pode falar você. A atitude constrangedora é que você tomou que você teve uma disciplina, é isso? Tipo, Não, ou são. qual é a sua reação quando você recebe uma disciplina? Ah, entendi. Ah, tá bom. Pode falar, Júlio. Não, é que assim, vai depender de como e do porquê foi dada. Porque, por exemplo, a única vez que eu tomei uma advertência na escola foi porque, como eu posso dizer, eu tava no lugar errado na hora errada. Porque eu tava, como eu não fui dançar na festa junina, na dança principal da festa junina, eu tava ajudando a fazer uns enfeites lá numa sala. Aí tinha os moleques, um ano mais novo, e os moleques da minha sala que começaram a fazer umas brincadeiras, zoar, tá ligado? Mas eu não, eu tava de boa com os outros carinha também, que eram pessoas de boa, fazendo os enfeites. Não, nem fazendo os enfeites, tava esperando a professora chegar para dar os materiais para começar a fazer o enfeite. Era isso, agora eu lembrei. E aí os moleques ficavam zoando, o professor chegou e deu bronca em todo mundo se tomou, sendo que, tipo, um monte de pessoa também não tava fazendo nada, tá ligado? Isso foi muito troll. Aí, Esse- nesse caso, a minha sensação foi de injustiça. Só que quando eu tomo uma bronca, por exemplo, normalmente da minha mãe e do meu pai, acho que eu sinto um pouquinho de. Ah, não sei, é complicado de explicar. Acho que vai ser. Não sei, também depende da situação. Tem muitas situações, às vezes eu me sinto irado, às vezes eu falo, putz, verdade, manquei. Não sei, é muita coisa. Envergonhado também. Envergonhado, geralmente não sinto muito, não. Agora eu vou começar a Beleza? pensar mais nisso. Quem mais lembra de alguma história ou tem alguma história aí? Depende. Se for injusto, eu não ligo muito, não me penalizo nem nada e fico indignado com a situação. Mas se eu realmente estiver errado, eu fico decepcionado comigo. Eu já contei essa história, eu imagino. Enfim, uma vez no ensino médio,
a escola tava com um problema, né, que tava meio que sem professor. Se não me engano, era professor de português na época. E aí a gente teve um horário que foi vago. Aí falaram, ó, vocês podem ficar aqui na sala, né, em silêncio ou ir para a cantina. Daí, a maioria da sala foi para a cantina e aí ficaram só os meninos lá na sala e tudo mais. Daí a gente começou a desenhar no quadro. E aí desenhamos negócios de Street Fighter, assim, e começamos a tirar foto, fingir que a gente tava no jogo. E aí depois virou Counter-Strike e aí começamos a atacar estojo, lápis, borracha, carteira, e aí começou a voar coisas e fez muito barulho. E aí a orientadora educacional chegou lá na sala e deu uma advertência para todo mundo. Graças a Deus não precisou ser nada muito grave. Foi só na advertência mesmo, só na palavra, se vocês fizerem de novo, vocês vão tomar ocorrência. Mas foi constrangedor, assim, porque no momento parecia que, nossa, super divertido, vamos fazer esse negócio, mas aí depois que a gente viu a magnitude da coisa errada que a gente tinha feito, a gente falou, não, tudo bem, é melhor não fazer de novo mesmo. Fizemos um negócio muito errado. Alguém mais lembra de alguma história? Eu lembrei uma. Quando eu tava. Acho que eu tava na sexta, sétima série. A gente tinha a sexta aula, né? E aí uma vez, eu e umas amigas, a gente decidiu matar a sexta aula, né? Faltar na sexta aula. Só que aí a gente. Olha, não presta nem pra fazer coisa errada, né? Porque aí a gente saiu da quinta aula e foi almoçar no refeitório. Em vez de sair pelo portão e ir embora, não, a gente foi almoçar. Aí a professora da sexta aula foi buscar a gente no refeitório. Aí eu passei a maior vergonha, porque tinha um monte de gente no refeitório e ela deu uma bronca na gente no refeitório. A gente teve que devolver a comida, devolver o prato de comida e voltar pra sala. Aí foi super constrangedor, fiquei com vergonha. A pior parte, com certeza, foi devolver o almoço. Não foi? Que horrível, péssimo. Essas histórias, depois que a gente vai passando o tempo assim, né, a gente lembra e acha engraçado, mas com certeza no momento é algo muito constrangedor, assim. Mas beleza, é interessante a gente tipo, pensar nessas coisas e ver como a gente se enxerga nessa situação. Mas no quesito, tipo, como você se sente quando você recebe uma disciplina, e aí, com base no que o Júlio comentou, né, no caso, quando é uma disciplina justa, assim, quando a gente realmente tá errado, a gente cometeu um erro, uma infração, enfim, o que seja, e a gente recebe uma disciplina, uma punição por conta disso. Qual que é a nossa reação? Tenham isso em mente aí ao longo dessa aula. Mas vamos para frente. Contextualizando, né? Como sempre gosto de contextualizar, e mais uma vez é um livro novo, então a gente precisa saber um pouquinho da história dele. Vocês conhecem a terceira lei de Newton? Quem aí está estudando física já? Quem já estudou física? Quem fala para mim o que é a terceira lei de Newton? Então, é que você colocou aí na frente aí fica meio fácil. Para toda ação tem uma reação. Só que para explicar melhor, seria tipo quando aqueles aviões pequenininhos que tem as hélices na frente, quando o motor começa a rodar, a hélice começa a rodar, aí ela puxa o ar para trás. Aí, consequentemente, ela vai para frente. É meio que tipo isso. Você prestou atenção nos detalhes, né? O mérito é seu aí. Eu deixei as dicas, né, no slide. Mas é isso. A lei de Newton é a lei da ação e reação. Para toda ação, existe uma reação de igual intensidade e em sentido oposto. E o princípio da semeadura, vocês já ouviram falar? Esse talvez é um pouco desconhecido, assim. Mas o princípio é semelhante. Já ouviram falar nele? Tudo que você faz tem alguma consequência semelhante?
Não sei explicar muito bem, É mas nessa linha, mas tem mais, tipo, usa mais as figuras da semente mesmo, né? Vocês conseguem chutar. Ó, Paulinho mandou bem. Aquilo que você planta é o que você colhe, né? Então, você recebe algo igual e na mesma medida, né? Vamos dizer assim, daquilo que você plantou. Não tem como você plantar arroz e esperar que nasça um pé de abóbora. Não tem como você plantar uma semente de pitanga e esperar que nasça um ipê amarelo, assim. Aquilo que você planta, você colhe, né? E aquilo que a gente faz, vamos dizer assim, né? Retorna para a gente. Não, pode parecer um pouco esotérico falar essas coisas assim, um pouco místico, que o universo devolve para a gente, karma, essas coisas. Mas ele é um princípio bíblico, né? Aquilo que a gente fizer, a gente vai receber também. Isso aparece várias vezes no livro de Provérbios, Jesus também cita isso lá em Mateus 7. E agora, pensando também na nossa sociedade, né? Vocês estão vendo que eu estou começando a aula com muitas perguntas, porque essa lição é uma lição muito reflexiva, assim, sobre a nossa vida e o nosso comportamento. A sociedade tem a tendência de fazer valer esse princípio? O que eu quero dizer com isso? Quando vocês veem uma injustiça, ou quando vocês veem alguma coisa, uma pessoa fazendo uma coisa errada, essa pessoa, normalmente, ela recebe a punição para o erro que ela cometeu? depende do que ela fez. Como assim? Porque a sociedade em geral em determinado ato tem uma penalização até excessiva e em outros atos fazem vista grossa e tal. Depende da pessoa também. Sim. E vocês acham que isso essa atitude, né, das pessoas é justa? Não. Você tocou justamente num ponto que eu queria levantar, assim, eu ia ver como a discussão, né, as pessoas iam comentando, mas você falou justamente o que eu ia falar. Porque, assim, às vezes a gente vê, sei lá, um determinado político, normalmente a gente lembra dos políticos, né, quando isso acontece, que alguém cometeu um crime, ou pessoas ricas aí, né, tipo, a pessoa atropelou e matou alguém e, tipo, ficou por isso mesmo, ela recebe perdão, não é condenada nem nada. E aí, isso é um erro, né, da justiça. Ou também, né, quando cai para o outro extremo, tipo, a pessoa comete um erro, como todo mundo é pecador e comete erros, e ela é cancelada. Então, os dois extremos são extremos ruins, né, a gente tem que buscar viver de uma maneira justa, porque esse princípio de justiça é o princípio que Deus dá para a gente, né? Tipo, vocês já ouviram falar na lei do talião, olho por olho, dente por dente? Sim. Né? Então, é até interessante, dá para fazer uma aula e um estudo só sobre isso. Mas uma coisa que é muito interessante é que essa lei não é um princípio de vingança. Tem muita gente que acha que essa lei ela é ruim porque, tipo, se a pessoa cortou um braço, você vai arrancar um braço dela também. Sei lá, se é um assaltante deu um tiro em você e você ficou sem a perna, você tem que cortar a perna do assaltante também. Não se trata disso. Ela era um princípio regulador da pena máxima, né? Então, por que ela é relevante? Se alguém entrou na sua casa, e, tipo, ou se alguém cometeu um crime que é pequeno, não tem por que você dar a ela uma punição que é grande. Por isso que fala olho por olho, dente por dente. A pena máxima para um crime tem que ser na mesma proporção do crime. Ela é um limitador. E aí, pela bondade, pela misericórdia, a gente pode perdoar, pode, né? Tipo, como cristãos, a gente deve fazer isso. A gente precisa oferecer o perdão.
mas a gente não pode ser injusto e exigir uma condenação maior do que aquilo que a pessoa cometeu. E, enfim, estou entrando até dei uma viajada, sair um pouco aqui do tema da lição, mas por que eu estou falando disso tudo, né? Porque essa noção de que as pessoas e que a sociedade não é justa e que ela tende muitas vezes, né, a minimizar o erro, a minimizar o pecado, ignorar o pecado, é porque eles não têm essa consciência de pecado. Por não ter essa consciência de quem é Deus, do que é santidade, do que é pecado, porque o pecado desagrada a Deus, então a gente vive numa sociedade que é completamente injusta, porque ela busca a justiça de homens e não a justiça de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá claro? Ficou alguma dúvida? Tá de boas? Posso seguir? Carol, você quer fazer algum comentário? Oi? Não, tá de boa, tá dando pra entender sim. Beleza. Então, bora seguir. Aí, no caso, a gente vai para a linha do tempo, né? Como eu sempre faço também. A história do livro de Esdras, ela se passa meio durante o exílio mesmo. Se a gente for estudar na história de Israel, né, depois daqueles 70 anos que a gente comentou em outras lições, que Jeremias profetizou, que Daniel também concluiu que seriam 70 anos de exílio, foram 3 levas de judeus de volta para Jerusalém. Teve uma primeira leva, com o decreto de Ciro, e aí eles chegaram, o decreto de Ciro aqui, né, em 538, eles chegaram em Jerusalém, encontraram, né, vários povos morando, os povos vizinhos estavam morando ali, os povos que eram inimigos dos judeus estavam morando por ali, e eles voltaram com um desejo de reconstruírem o templo, reconstruírem as coisas, reconstruir a cidade. Aí não demorou muito, eles realmente reconstruíram. Nesse período, Ageu e Zacarias, né, têm as profecias deles, que encorajam o povo a trabalhar e a reconstruir o templo e tudo mais. Eles sofreram perseguição, sofreram pressão dos povos que não eram judeus e estavam ali para que a obra não fosse concluída, mas Zacarias encoraja, né? Vocês devem lembrar do versículo lá que a gente comentou, que Deus valoriza os pequenos começos. Só que aí então, depois de um tempo, né, e a gente vê isso em Esdras capítulo 5, é enviada uma carta, porque a obra tinha sido paralisada, é enviada uma carta ao rei perguntando se era para poder fazer mesmo, se eles estavam liberados para poder reconstruir, e o rei não era mais Ciro. Então, quando é enviada essa carta para o rei, e o rei procura nos arquivos reais, ele descobre que sim, tinha sido permitida a reconstrução de Jerusalém, e aí, na verdade, o decreto do atual imperador, do Império Persa, é que os inimigos apoiassem e trabalhassem junto com os judeus para poder reconstruir a cidade. Então, olha que loucura que Deus já não faz aí, né? Ele coloca os inimigos para trabalharem a favor do povo dele. E então a obra ela é construída. Beleza, daí passa um tempo e Esdras finalmente vai para Jerusalém. Ele chega em 458, então aí 80 anos depois do decreto de Ciro, né? 80 anos depois do decreto de Ciro. E ele se depara com uma situação totalmente diferente. É interessante que o Esdras chega em Jerusalém no capítulo 7 só do livro. E aí, então, todo o começo do livro é meio que um panorama, né? Uma lista das pessoas que foram para Jerusalém depois do exílio. Ele conta a história da reconstrução do templo. E aí, finalmente, no capítulo 7, ele chega em Jerusalém. E aí, depois também do livro de Esdras, né? Até mesmo para os judeus, Esdras e Neemias, que para a gente estão um atrás do outro na Bíblia, é considerado um livro só. Esdras e Neemias é um livro só. E Neemias chega na terceira leva de judeus em Jerusalém. E ali, quando Neemias chega, ele ajuda na reconstrução dos muros de Jerusalém, das muralhas, né?
O livro de Esdras vai tratar da reconstrução do templo e o livro de Neemias vai tratar da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Deu para se situar aí no tempo e na história? Então, vamos lá. Estudando agora, de fato, né, o livro de Esdras. Não, é só uma última coisa, um comentário que a revista fala aqui, sobre o que Esdras encontrou quando ele chegou no território. O que ele encontrou foi um povo totalmente alheio à lei, vivendo sem critérios, que estavam totalmente envolvidos com a cultura dos povos vizinhos, com os quais não deveriam se misturar. E é sobre isso que a gente vai estudar no dia de hoje. Por que o Esdras, né, é um personagem, digamos assim, icônico, um personagem que é relevante na história da Bíblia? Vou pedir para o Júlio abrir Esdras 7:6 e ler para a gente. E para a Júlia abrir em Esdras 7:10. Pode ser? Beleza, só um momento. Esdras o quê? 7:6. E a Júlia Beleza. 7:10. Assim que achar, já pode ler já. Calma aí que tá difícil de achar. Depois de Crônicas. Samuel, Reis, Crônicas, Ah, Esdras. achei. Peraí. Brigadão. Só um instante. Então vai ser Esdras, capítulo 7, versículo 6. Isso. Ok. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem o Deus de Israel. Digo, muito bem, a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi à Babilônia para Jerusalém. Beleza. Júlia, você pode ler pra gente? Posso. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Muito bom. Então, desses dois versículos, né, que informações a gente tem sobre esse tal de Esdras? Ele era uma pessoa legal, uma pessoa bacana? Quais características vocês destacam e que chamaram a atenção na pessoa de Esdras? Quero que vocês falem. O Júlio falou que parece uma pessoa bacana. Ó, ele era um escriba, né? Um conhecedor da lei de Moisés, disposto. Muito bom. Pegou a dica do slide também. Brincadeira. Ele estava decidido a estudar a lei, ele queria obedecer à lei e ele queria ensinar a lei para as pessoas. Então a gente vê que ele era, vamos dizer assim, né, entre aspas, porque colocando fora do contexto de Israel, mas ele era um cristão exemplar, né, uma pessoa que buscava viver de uma forma correta e que conhecia a Deus. E é isso que é interessante. Deus, ele usa as pessoas
que estão dispostas em sua obra. E aí, às vezes, você pode até dizer, né, mas ele era um escriba, ele era um sacerdote, Esdras também era um sacerdote, né? Ele era uma pessoa que já estava ali na igreja, já estava trabalhando no templo, né? Então, Deus só usa esse tipo de pessoa. Não, a gente não pode esquecer também, né, que Deus capacita aquelas pessoas que ele escolhe, e nós sabemos que Deus nos escolheu, né, nós somos parte do seu povo, então ele nos capacita, e lembrando daquela parábola dos talentos, né, quanto mais a gente se dispõe a trabalhar e a multiplicar aquilo que Deus nos deu, a fazer com que o reino de Deus cresça, mais ele nos usa, mais ele faz coisas grandiosas através da gente. Então, essa primeira frase, ela é marcante, né? Deus usa corações dispostos em sua obra. Esdras estava disposto. E Deus usou todo o conhecimento que ele tinha para poder abençoar o povo de Israel também. A gente, às vezes, tem esse receio, tipo, mas eu não sou inteligente, mas eu não sei fazer tal coisa, mas eu não me dou bem com pessoas. Gente, sempre existe alguma coisa que você pode e que você precisa fazer para o reino de Deus. Deus, ele quer que todos estejam ao seu lado, se empenhando no trabalho que é dele, porque é para isso que ele nos chama. E ainda mais, né, que a gente ainda está no mês de missões, né, o mês de agosto. O Will chegou até a comentar na abertura da EBD de hoje. A gente está no mês de missões e ele falou sobre o texto lá no finalzinho de Marcos 16, 15, Mateus 28, 18 a 20 também, sobre aquilo que Jesus fala para a gente. Ele fala para todos nós que a gente precisa ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ensinando-os a guardar aquilo que Jesus tinha ordenado para a gente. Então, Deus, ele tem um objetivo, uma missão, um propósito para nós. E tudo que a gente precisa fazer é dispor o nosso coração e nos colocar nessa disposição. Esdras, ele tinha conhecimento, sim, e ele estava disposto a usar esse conhecimento para o reino de Deus. Às vezes, você tem algum talento, sei lá, interpessoal, algum talento musical, alguma outra coisa que você sabe fazer muito bem, e você pode usar isso para o reino de Deus. Até eu estava comentando com os meninos aqui em casa, ontem a gente estava fazendo as entregas das cestas, né, do Ministério de Ação Social, e a gente conheceu uma mulher que é da Venezuela, e ela só fala espanhol, e a gente também conheceu tem uma mulher que a gente está ajudando, né, com as cestas básicas, e a gente descobriu que ela não sabe ler. Então, olha só, a gente precisa de pessoas, seria muito bom, né, que a gente tivesse pessoas dispostas a ensinar português para uma pessoa que é estrangeira e a ensinar uma pessoa a ler e escrever. Coisas que para a gente são, tipo, nossa, que óbvio, que estúpido, né, mas para aquelas pessoas vai ser algo muito especial, que alguém se disponha e gaste tempo e invista tempo nelas para poder ensinar elas a falar português, para poder ensinar ela a ler. Como isso pode ser uma porta muito grande para que essas pessoas também conheçam o amor de Cristo e o Cristo verdadeiro, né? Então, às vezes a gente pode pensar que, eu não sei fazer nada, mas você sabe falar português e você pode ensinar português a alguém que não sabe, para começo de conversa. E fora todas as outras coisas que Deus pode usar a gente e pode abençoar a vida de outras pessoas. Tudo que a gente precisa é ter um coração disposto. E uma coisa que é interessante também, né, que Esdras, ele confiava em Deus e ele dependia somente desse Deus. Carol, você pode ler para a gente Esdras 8, de 21 a 23? Posso, peraí. Esdras 1. Qual que é o capítulo? 8, de 21 a 23. 8? 21 a 23. Ah, tá.
Ali, junto ao canal de Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Oramos para que ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Então, olha que coragem que ele teve, né? De chegar para o rei e falar: a gente não vai precisar dos seus cavaleiros e do seu exército, porque a gente tem o Senhor dos Exércitos do nosso lado, ele está cuidando de nós. Isso era um passo de fé muito grande. Ele confiava e dependia plenamente nesse Deus. E quando o medo bateu nele, quando ele falou: ei, às vezes a gente vai passar por uma viagem complicada, a gente vai passar por uma viagem difícil. O que ele fez? Ele voltou atrás e correu lá no rei para poder pedir ajuda? Não, ele se humilhou, jejuou e orou a Deus para que Deus o acompanhasse e abençoasse ele, né, e as demais pessoas que estavam naquela caravana rumo a Jerusalém, e Deus ouviu. Então, ele demonstra isso, né, demonstra essa confiança e essa dependência que ele tinha em Deus. Você ia falar alguma coisa, Carol? Não. Mas, então, tipo, o que eu queria mostrar, né, com essa parte, pelo menos, é que a gente possa olhar para Esdras não como um exemplo distante, que às vezes a gente tem essa impressão, né, de algumas pessoas na igreja, tipo, na igreja não, na Bíblia. A gente olha e parece que eles são perfeitos demais, que a gente nunca vai conseguir ser igual a eles, mas a gente tem que se lembrar que eles são humanos, são pecadores, eles erram também, eles erraram e cometeram. A única pessoa na Bíblia que não pecou foi Jesus, e isso está escrito explicitamente na Bíblia. Então, eles eram pessoas igual a nós, igual cada um de nós. Esdras era um homem como cada um de nós somos. E o que chama a atenção na gente, né, pra gente em Esdras, é essa disposição que ele tinha, essa confiança em Deus que ele tinha. A gente precisa ter uma confiança semelhante. E aqui eu já vou lançar um desafio para vocês, né? Acho que até na última reunião do Ministério de Ação Social eu falei que ia fazer isso. E Deus está confirmando isso, né? Então, eu vou lançar o desafio para vocês. A gente gostaria que na próxima entrega de cestas que a gente vai fazer, que pelo menos um adolescente, né? Mas que os adolescentes pudessem estar acompanhando a gente nas entregas das cestas, para que vocês possam conhecer também um pouco da realidade dessas pessoas que a gente tem ajudado, para que vocês vejam o que é a realidade de quem precisa dessa ajuda e para que vocês também se disponham a ajudar, né? Não necessariamente nesse trabalho em específico, mas na vida de vocês e no futuro, enfim, o que vocês forem fazer. Mas depois eu vou entrar com mais detalhes. A gente sempre faz a entrega das cestas básicas no último sábado do mês, então seria para o último sábado de setembro agora. Mas depois eu passo mais detalhe para vocês. Mas já lanço um desafio, né, para que vocês disponham o coração e se envolvam também na obra de Deus, no trabalho, naquilo que precisa ser feito para estar abençoando essas pessoas. Alguém quer comentar alguma coisa? Bora seguir, então. Aí, lembra que eu falei que Esdras chegou lá em Jerusalém e descobriu algumas coisas que deixaram ele espantado? Vamos descobrir agora o que espantou Esdras, então. Vinícius, você pode ler para a gente Esdras 8, 31 a 32? E eu vou pedir para o Thierry já abrir Esdras 9, de 1 a 3. Assim que você achar, pode ler para a gente, Vinícius. Então é Esdras 8, 31 a 32? Beleza.
Levantamos acampamento junto ao canal de Ava, no dia 19 de abril, e partimos para Jerusalém. E a mão de nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos, ao longo do caminho. Assim, chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. Eles conseguiram chegar, né, depois daquela jornada que eles tiveram, eles oraram, pediram a proteção de Deus, Deus atendeu a oração e eles chegaram em paz em Jerusalém. E ali primeiro eles descansaram um pouquinho, mas depois Esdras foi conhecer um pouco da realidade, da situação da cidade. E aí chega o capítulo 9. Leia pra gente, Thierry. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separam dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos. E assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então, qual situação ele encontrou quando ele chegou ali em Jerusalém e descobriu o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Casamento entre judeus e povos pagãos? Sim. E por que isso era um problema? Contaminava o povo de Deus com os pecados e tudo mais dos outros povos? Estamos no caminho. Vamos ler Deuteronômio. Eu vou ler aqui e eu vou pedir para Paulinha abrir em 1 Reis 11, de 1 a 8. A gente até comentou desse texto quando a gente estava falando do livro de Reis. Eu vou ler aqui Deuteronômio 7, de 1 a 4. Pode ser, Paulinha? Você vai abrindo aí o outro texto para a gente, enquanto isso. Deuteronômio 7, de 1 a 4, diz assim: Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então, a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Você achou 1 Reis aí, Paulinha? Achei. Posso ler? Pode. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou todas essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas os induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai, Davi, tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito.
No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camós, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incensos e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. Obrigado, Paulinha. Então, não sei se vocês repararam, mas nesses dois textos aparecem todas as nações que são mencionadas aqui no capítulo 9 de Esdras, que o Thierry leu pra gente. Que eles se casaram, né, com as esposas, com mulheres dos povos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. E por que isso era um problema? Porque, como o Thierry comentou, né, e apontou a direção para a gente, o problema estava em que esses casamentos iriam acabar convencendo, em algum ponto, os judeus a abandonarem o Deus único e verdadeiro e começar a adorar outros deuses, como já tinha acontecido na história através de Salomão e lá também, né, no tempo dos juízes, isso aconteceu. Ao longo da história do povo de Israel, isso aconteceu muitas vezes. E, gente, o povo de Israel tinha acabado de voltar de 70 anos de exílio, e, na verdade, né, Esdras ficou mais 80 anos depois que o decreto de Ciro liberou a volta dos judeus para Jerusalém. Então, já tinha se passado 150 anos desde que o povo foi exilado e foi levado para a Babilônia, por conta desses pecados, por conta de ter abandonado a Deus e começado a adorar outros deuses, de ter aceitado, né, adorar Moloque, adorar Astarote, esses Baal, esses deuses dos povos vizinhos. E eles estavam começando a se esquecer de tudo aquilo que eles sofreram, tudo aquilo que o povo de Deus sofreu, distante da sua terra, e já estavam começando tipo, repetir o ciclo mais uma vez, sabe? E isso deixa Esdras desesperado. Por que isso era uma união perigosa? Porque eles estavam a ponto de abrir mão de Deus novamente e passar por todo aquele sofrimento, porque Deus tinha dito para eles, né, que eles iriam sofrer. Lá em Deuteronômio a gente viu que Deus falou aquilo que aconteceria se eles se casassem com aqueles povos e se envolvessem e começassem a adorar aqueles deuses. Eles iriam sofrer uma derrota, uma conquista desses povos e seriam expulsos da terra deles. Olha que situação que eles estavam passando, né, e que Esdras se deparou. Então, olhando para todo esse contexto, a gente consegue entender o motivo da reação de Esdras, no versículo 3, né? Quando eu vi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. E aí? O que vocês acham disso? O cara é brabo, hein, mano? E eu não teria coragem em situação nenhuma de arrancar, tipo, um montão de fio de cabelo meu. Pensa o desespero do cara, né? Não, mas o pior que é verdade. O desespero deve ser. Naquele momento o cara devia estar tenso. Eu tô tentando ver aqui. O dia em que eles saíram de viagem. Mas, tipo, eles gastaram um tempinho aí para poder chegar, né, na terra de Israel. E eles ficaram 3 dias descansando e aí depois ele descobre que já estava tudo acontecendo de novo. Então, imagina a sensação que Esdras não tava de, meu Deus, vocês não aprenderam nada, vocês não entenderam nada, que não é para fazer isso, que não é para poder agir dessa forma e que isso tem um perigo muito grande de fazer vocês abandonarem a Deus. Então ele realmente estava consternado, constrangido, estava bugado, tiltado, como vocês queiram falar, por conta daquela situação. Mas e agora? Né? Tipo, parece que a gente está falando de uma coisa no passado, muito distante, talvez não muito relevante, ou relevante só para aquele contexto histórico. Mas por que essa orientação de Deus para Esdras, né, para o povo que Moisés deu,
que a gente vê ali na vida de Salomão e agora na vida do povo de Jerusalém depois do exílio, por que essa orientação é importante e como isso... foi mal pela moto aí. E como isso deve afetar a gente, como isso se aplica nas nossas vidas. Como vocês entendem isso? Que não é para se deixar contaminar pela cultura secular e acabar se unindo a isso e se misturando, cometendo os mesmos atos e tal. Muito bom. E aí, falando mais especificamente sobre relacionamentos, né? Sobre namoro. Qual que é a impressão que vocês têm? Ou a conclusão que vocês tiram? Já que o namoro tem por fim acabar em casamento, então não pode se unir quem é cristão e quem não é. A recomendação que Deus dá é para que isso não ocorra, né? Quando a gente corre lá para 2 Coríntios 6, 14 e 15, a gente lê assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E por que isso é relevante, né? Tem gente que vai falar, mas eu conheço história de pessoas, né, que começaram e conheceu alguém que não era cristão e depois converteu. Mas essas coisas não devem ser a regra, elas são exceção, na verdade. Existem também, por outro lado, muitos casos de pessoas, eu conheço lá em Linhares, um cara que era da igreja, começou a namorar uma menina que não era da igreja, daí a menina se converteu e o cara se perdeu, basicamente, né? Ele abandonou a fé e tudo mais. A gente tem que entender que a gente não deve buscar a satisfação da nossa vida nos relacionamentos. E, tipo, eu tô desesperado, eu só vou ser um ser humano funcional se eu estiver namorando, porque tá todo mundo ao redor namorando, eu preciso namorar também. E aí, então, eu vou namorar com qualquer pessoa. Não, você tem que buscar a sua completude, tem que buscar ser completo, né? Buscar ser alegre, feliz em Deus. E aí, então, no momento certo, ele vai te enviar alguém que conheça ele, com certeza. Porque é uma orientação divina. É uma coisa que Deus fala para nós, e é um exemplo claro e constante nas Escrituras. É melhor que não haja comunhão entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, para que a gente evite cair no erro de abandonar a nossa fé e começar a fazer coisas que desagradam a Deus. É muito fácil, e principalmente em se tratando, né, de namoro, de paixão, de sentimentos, é muito fácil a gente cometer erros, abrir mão de coisas e fazer aquilo que o outro pede, que o outro fala. E quando essa pessoa não conhece a Deus e pede, ela vai pedir coisas que não agradam a Deus, eventualmente. E a gente precisa evitar isso ao máximo. E isso, com certeza, é evitado quando as duas pessoas conhecem a Deus, elas buscam honrar a Deus e buscam fazer aquilo que é a vontade de Deus no relacionamento. Só um pontinho também, né, para a gente está falando da história de Esdras e pontuando algumas coisas. Já pontuamos sobre o serviço, sobre a disposição que a gente tem que ter para poder trabalhar no reino de Deus, e agora pontuando também sobre os relacionamentos e como isso é relevante nas nossas vidas. Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês têm dúvidas? Querem complementar? Se eu estiver falando besteira, Carol, me corrige, hein? Não, tá não. É isso mesmo. Bom, aparentemente está tudo claro, então bora para frente. Estamos acabando já.
porque agora, depois de se deparar com aquela situação, Esdras toma uma atitude, e são atitudes um pouco drásticas, né? Tanto por parte de Esdras quanto por parte do povo. A reação de Esdras foi se humilhar, a gente viu aqui que ele arrancou os cabelos da cabeça, e ficou constrangido diante de Deus, e aí depois, então, logo depois de ter passado por esse momento, ele se humilha, se coloca de joelhos e ora a Deus. E outra coisa que é interessante também, né? Ele fala no versículo 3 que ele sentou absolutamente pasmo. E ele ficou, e ficou, e ficou. E quando chegou a hora do sacrifício da tarde, que é por volta das 3 horas da tarde, ele conseguiu erguer as mãos ao Senhor e orar. A gente não sabe exatamente quando, né, ele se sentou, mas assim, algumas horas a gente sabe que ele ficou ali, tipo, pasmo, meditando, pensando, vendo toda a história dele e do povo de Israel passar na cabeça, pensando naquilo que ele poderia fazer. E aí, então, ele se humilha, ora e confessa os seus pecados e o pecado do povo. A gente não vai ler aqui a oração dele inteira, né, porque é uma oração um pouco extensa, mas leiam depois e leiam o livro de Esdras, e não é um livro muito comprido, é um livrinho que dá para ler rapidinho, assim, tranquilamente, mas é interessante ver que ele não fala, tipo, o seu povo, Deus, essas pessoas aí que estão na igreja, eles tudo pecaram. Não, ele fala, nós pecamos. Ele se inclui, ele coloca o nome dele junto com todos os irmãos dele, junto com todos os israelitas, né, os judeus ali, porque ele entendia que o pecado era o pecado da nação, o pecado, né, de se unir a esses povos que Deus tinha deixado explicitamente claro que não era para poder se unir, porque aquilo teria consequências ruins. Ele reconhece isso como um erro do povo. E ele sabia que os erros do passado tinham custado caro. Ele não queria que aquela história se repetisse. Ele não queria que o povo tivesse que sofrer de novo mais um exílio, mais condenação, mais opressão, depois dessa segunda chance que Deus estava dando. Deus estava dando uma segunda chance. Ele tinha trazido... Olha que coisa louca, né? A gente já tinha até visto antes, na história de Zacarias, que Deus simplesmente falou, vou liberar geral para poder voltar para Jerusalém, através do rei Ciro. Ciro cumpre uma profecia que tinha sido feita no nome dele, e ele nem sabia. Jeremias tinha profetizado que depois de 70 anos, um rei chamado Ciro, que ele nunca tinha ouvido falar, ia libertar o povo. Isso de fato aconteceu. Então, olha que segunda chance que Deus estava dando para o seu povo, e simplesmente o povo estava ignorando. E por que isso é relevante para nós, né? Pelo menos sempre quando eu lembro dessa história do povo de Israel, e do juízo, e do pecado, e tudo mais, eu olho para a nossa situação, para o nosso país, né? A gente, enquanto brasileiro, até eu ouvi de novo essa expressão recentemente, tinha tempo que eu não ouvia, o complexo de vira-lata que a gente tem, né? A gente tem a tendência de sempre achar que a gente não é bom o suficiente, que a nossa vida está muito ruim, e a gente diz que sempre se humilha, vamos dizer assim, né? E acha que os outros estão muito melhor do que a gente, os outros países. Mas a gente olha para a nossa nação e a gente sempre vê, desde o começo, a corrupção, a gente vê, né, pecado, a gente vê imoralidade sexual, nas festas, nos costumes, em tudo quanto é coisa, a gente vê esse pecado. E o que a gente faz? Nada. A gente não ora a Deus, a gente não se humilha, a gente não pede a Deus para que Ele transforme a nossa nação. A gente critica os nossos governantes, a gente condena as pessoas que adulteram, que matam, que roubam, que, enfim, se corrompem e fazem aquilo que é errado, mas a gente não ora a Deus pedindo perdão pelos pecados da nossa nação e não se inclui nessa oração como pecador também. Porque às vezes a gente pode ter essa tendência, né, de apontar o dedo para o mundo e falar, olha, vocês são um problema, vocês não estão aqui na igreja, não estão fazendo o que é certo, vocês são pecadores. A gente não pode se esquecer que a gente também é pecador, que a gente também está nessa conta, que o nosso pecado também é pecado da nossa nação. E a gente precisa se humilhar, orar e confessar a Deus
o pecado do nosso povo. Se a gente olha, né, para a nossa situação, é por causa da corrupção moral, né, da depravação total, assim, do Brasil. Noticiário, em tudo que a gente vê o pecado se espalhar. E a gente tem feito muito pouco enquanto igreja. Então a gente também precisa tomar uma atitude drástica. A gente precisa olhar para o nível de erro, de pecado, de coisa que está acontecendo ao nosso redor e tomar a mesma atitude de Esdras e perceber que se a gente continuar nesse caminho, coisa pior vai vir, porque lembra lá do começo, né, da ação e da reação, para aquilo que a gente está fazendo hoje, para o pecado que a nossa nação está enfurnada hoje, mais consequência ruim desse pecado vai vir no futuro. A gente precisa quebrar esse ciclo de pecado, porque senão sempre vai aumentar. Essa ação vai causar uma reação que vai se transformar numa ação, que vai causar uma reação ainda maior, e a gente precisa parar esse ciclo. E como a gente faz para parar? Orando a Deus, nos humilhando, confessando a Ele os nossos pecados e os pecados do nosso povo, e pedindo para que Ele transforme nosso país, transforme a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a começar em nós. Não, sempre quando você orar, né, não aponte o dedo para o outro, mas sempre comece apontando para você mesmo e se lembrando dos seus erros, dos seus pecados, daquilo que você tem feito que Deus não se agrada. E aí a segunda atitude drástica é tomar uma atitude depois de ver que existe um erro, é cortar o mal pela raiz, é assumir esse erro e agir para corrigi-lo. E aí quando a gente vai ler capítulo 10, versículo 1 a 4, a gente vê que o povo, depois da oração de Esdras, depois Esdras estava ali no templo, né, ele ora, ele confessa o pecado da nação a Deus, o povo se levanta e fala, a gente está disposto a reparar esse erro, a gente está disposto a se divorciar dessas mulheres com quem a gente se casou, que são dos povos que Deus falou que a gente não deveria se casar, a gente está disposto a fazer. E aí eles até cobram de Esdras, né? Você enquanto líder, você enquanto sacerdote, pensa aí direitinho, vê com Deus o que a gente tem que fazer e a gente vai obedecer. Eles estavam dispostos a agir para reparar esse erro. E há quem pense, né, que isso era uma atitude muito extrema, divorciar das mulheres, abandonar essas mulheres e essas crianças. Mas lembre-se que, tipo, se essa situação permanecesse, aquelas mulheres e aquelas crianças, né, os descendentes, iriam experimentar um juízo imenso. Elas seriam destruídas, seriam mortas, seriam condenadas e levadas para o cativeiro novamente. Elas iam experimentar algo terrível. Então, era para poder evitar que mais pessoas passassem por esse sofrimento. Por vezes a gente vai ter que tomar atitudes drásticas também, abrir mão de coisas para que o nosso pecado, para que a gente não caia em pecado, evitar a tentação, tipo, pela raiz, assim, cortar uma pela raiz mesmo. E às vezes a gente vai precisar tomar essas atitudes drásticas. Não estou falando que você tem que, vou quebrar meu celular agora, vou abandonar a tecnologia, não é nada disso. Mas a gente precisa sondar o nosso coração, ver no que a gente tem errado, assumir esse erro e agir para corrigir. E aí fazer como essas pessoas fizeram, chegar para Deus e perguntar, que atitude eu devo tomar para poder reparar esse erro, para poder não mais pecar. Eles chegaram a Deus, né, através de Esdras, mas hoje a gente tem um mediador, que é Jesus. A gente pode chegar diretamente para Jesus e pedir a Ele em oração, pedir a Deus em oração para que a gente possa ter métodos, formas, para que Ele nos ajude a não mais pecar e a não mais desagradar o nome, a vontade, a honra, a santidade de Deus. São atitudes drásticas, mas são atitudes que a gente precisa tomar, abandonar de vez o pecado. Deus não se agrada do pecado e cabe a nós sondar o nosso coração e ver onde nós temos errado, pedindo ajuda para não pecar mais. E aí eu lembro do Salmo 139, que é o meu salmo favorito, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, a gente precisa sondar, precisa olhar, precisa conhecer o nosso coração e pedir ajuda de Deus nesse
intuito, né, nessa intenção de ver onde a gente tem errado e pedir para que Ele nos guie pelo caminho eterno. Pedir ajuda para poder não pecar, pedir ajuda para poder caminhar com Ele. Pois é só quando a gente abre mão do pecado, quando a gente, quer dizer, colocando melhor, né, quando a gente abre mão do pecado, a gente pode experimentar aquilo que Deus tem de maravilhoso para nós. E isso é essencial para o nosso compromisso com Deus. A gente experimenta transformação, assim como Esdras confessou o pecado a Deus, ele pôde experimentar a transformação da nação de Israel. E outra, gente, vocês lembram lá, né, que depois de alguns anos, Neemias chega em Jerusalém para poder reconstruir as muralhas de Jerusalém. E a gente vai ler lá no livro de Neemias, e de novo, quando Neemias chegou em Jerusalém, já tinha gente casando com os povos vizinhos. Então você vê que a memória do povo é curta, e que, na verdade, como todos nós somos humanos, pecadores e falhos, é fácil a gente ceder ao pecado. E por isso que é necessário a gente ter essa disposição constante de buscar a Deus, buscar fazer a vontade dele, não ceder ao pecado. Então, a gente tem que estar submisso a Deus, submisso a essa vontade dele. E aí, voltando, né, a gente leu Esdras 7, versículo 10. E fala assim: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Será que você consegue enxergar o seu nome nesse versículo? Pois Jonatas tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de São Carlos. Pois a Carol tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela. Pois o Júlio, a Júlia, o Vinícius, a Paulinha, o Thierry, todo mundo. A gente precisa ver e pedir ajuda para Deus para que a gente consiga ver o nosso nome nesse versículo também. A gente ter essa decisão de estudar a lei de Deus, conhecer a quem Deus é, obedecer à vontade dele e ensinar, transmitir esses ensinamentos ao povo de São Carlos, ao povo do estado de São Paulo, ao povo do mundo inteiro, onde quer que a gente esteja, a gente precisa ter essa disposição e que Deus nos ajude a enxergar isso. E aí, então, para poder fechar a nossa aula, né? Como eu falei, era uma aula muito introspectiva, cheia de perguntas e que faz a gente refletir. Então, para poder fechar a aula, existe algum pecado, alguma coisa que você precisa mudar em sua vida? Um pecado para abandonar, uma atitude que você tem, em que você fala, mas esse sou quem eu sou grosso assim mesmo, eu falo assim mesmo. Só que, na verdade, Deus não chama a gente para poder continuar como a gente está. Ele aceita a gente como a gente é, mas a gente não deve continuar como a gente está. A gente precisa ser transformado. Então, será que não tem uma atitude que eu falo para as pessoas que sou quem eu sou, mas que pode ser mudada pelo poder de Jesus? Será que não tem um pecado que eu vivo praticando e que preciso abandonar? Você está na escola e você está fazendo uma prova no modo à distância, né? E é muito fácil você colar. Então, será que essa atitude não precisa ser mudada? Ou até mesmo presencialmente, né? Quando você está ali com seus amigos fazendo a prova, você está colando, ou você está mentindo para os seus pais, falando uma coisa e fazendo outra, tipo, jogando outra coisa, acessando outra coisa, e diante dos seus pais você está mentindo. Eu não sei, você sabe o que você está fazendo. E que a gente possa tirar alguns minutinhos agora no final dessa aula para refletir isso, pensar nisso, vai orando, e depois eu vou pedir para Carol. Ou a Carol orou no começo? Fui eu não, foi a Paulinha. Ah, foi a Paulinha. Então, para Carol, depois de alguns minutinhos que a gente refletir, tá orando para encerrar essa aula de hoje. Tá bom, gente?
Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos diante de Ti, constrangidos, Pai, pela Tua palavra e pelo que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Sabemos que somos falhos e pecadores, Pai. Sabemos que o nosso povo, a nossa nação, é uma nação pecadora, é uma nação que vai contra aquilo que o Senhor ensina. E sabemos que muitas vezes, Pai, o nosso coração é levado a fazer coisas e acreditar em coisas que são contrárias à Tua palavra e os Teus propósitos para a nossa vida, Pai. Então te pedimos perdão, colocamos o nosso coração agora diante do Senhor. Que o Senhor esteja examinando cada um de nós aqui, que o Senhor esteja olhando para a nossa vida, olhando para o nosso coração, vendo os nossos caminhos maus, Pai, nos ajudando a endireitar isso, nos ajudando a voltar para o Senhor, nos ajudando a amar o Senhor de todo o nosso coração e a buscar o Senhor com todas as nossas forças, Pai. Que a gente possa ter ânsia do Senhor, que a gente possa ter vontade de buscar o Senhor a cada dia, Pai. E nós te louvamos por quem tu és, porque és um Deus bom, és um Deus perfeito, és um Deus misericordioso, mas também é um Deus de justiça, também é um Deus que responde às nossas orações e que responde também às nossas atitudes, Senhor. Então que o Senhor nos ajude a ter atitudes de obediência para contigo, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja forte, que nós possamos ser adolescentes fortes para que a gente possa testemunhar e mostrar para o mundo, para os nossos amigos, para o nosso círculo de pessoas que a gente convive, que a gente ama o Senhor, que a gente busca o Senhor e que é o Senhor que alegra a nossa vida, é o Senhor que mudou a nossa vida, é o Senhor que rege as nossas atitudes e os nossos pensamentos, Senhor, a cada dia, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque ela nos ensina. Obrigada porque o Senhor é um Deus que se preocupa com o seu povo. Obrigada porque o Senhor é um Deus que não nos deixa desviar e fugir do Teu propósito, mas é um Deus que nos chama de volta. E obrigado, Pai, porque a Tua palavra hoje é essa palavra que nos chama de volta, que nos traz o arrependimento, que nos faz enxergar o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos do Senhor, Pai. Então, que o Senhor nos ajude, Deus, a voltar para Ti. Muito obrigada, Pai, por esse tempo aqui, que podemos estudar a Tua palavra. Como é precioso estar aqui, Senhor. Nós clamamos a Ti por aqueles países e aquelas pessoas que não conseguem Te buscar, que não têm, que sofrem perseguição extrema, que sentem na pele, que sofrem por buscar o Senhor, por querer Te adorar, Te buscar, e que não têm liberdade para isso. Então, clamamos por essas pessoas, clamamos por esses países que precisam que precisam da Tua luz, que precisam do Teu evangelho. Clamamos pelos missionários que estão no mundo e que precisam tanto, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, Senhor. Que o Senhor esteja com eles. Nos ajude também, Pai, a sermos missionários aqui onde estamos, que a gente possa buscar o Senhor, que as pessoas possam ver nossa vida mudança verdadeira, que a gente possa alcançar outras vidas por causa do Teu amor, Senhor. Muito obrigada, Pai, e clamamos a Ti que o Senhor esteja conosco, pois precisamos de Ti. Sabemos que o caminho não é fácil, sabemos que muitas dificuldades virão, que muitas tentações virão, mas te pedimos, Senhor, se conosco, nos ajuda, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e que a cada dia a gente possa crescer mais, crescer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom.